Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E tem assuntos que não podemos deixar passar por nada. Principalmente depois, agora que temos uma percepção, né? Quem saiu da corporação, estudou e viu muita coisa, hoje, olhando de longe, consegue ter um novo panorama das coisas. E o interessante é que o que nós vamos navegar aqui hoje de assunto, eu acho que muitos podem se identificar ou já viram algo parecido. Então eu considero um dos podcasts mais importantes que já foram colocados aqui. Seja lá onde você estiver ouvindo, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, no YouTube, é importante. Pare para ouvir esse podcast. A história que nós vamos falar aqui é uma história totalmente verídica e eu queria que vocês acompanhassem o raciocínio comigo, tá? Imagina uma moça nascida na igreja, com os pais na igreja, e ela segue todo o figurino, primária, seminário, né? Então é aquelas coisas todas. Chega nas moças, sempre fazendo tudo que realmente já é o script preparado da corporação. E o que acontece quando está chegando nos 14 anos, indo para 15 anos? Moças e rapazes já têm aquela cultura dentro da corporação. Ah não, quando eu chegar a 16 anos eu já posso namorar. A gente sabe que isso aí é super cultural dentro da corporação. O X da questão é o seguinte: existem dois lados da moeda que a gente verifica. Eu consigo ver melhor isso agora. Antes dos 16, realmente pode ser cedo demais. Depois dos 16, também ainda pode ser cedo demais. Depende da maturidade. E o raio dessa corporação coloca como cultural só pode namorar depois dos 16 anos. Quem que está fazendo a mensuração dessas coisas? Quem que está medindo isso? Quem que está vendo se realmente a pessoa com 16 anos, aquele determinado jovem, tem emocional para um relacionamento, já está maduro para isso? E coisas podem ficar sérias quando não são bem administradas e um jovem dessa idade às vezes não tem a maturidade mesmo para administrar um relacionamento assim. E essa jovem, né, da história aqui, uma história totalmente verídica, tá? Existe, chegou a 16 anos. E o que ela vai pensar? Olha aqui, eu posso namorar agora, eu cheguei aos 16 anos. Aprendeu isso a vida inteira dentro dessa religião, né, entre aspas, né? Aí o que ela pensa? Pô, agora eu posso. Aí aparece um missionário retornado, acabei de voltar. Acabam se conhecendo, missionário, 21 anos, quase 22, passou 2 anos na missão, e eles começam a namorar. Aí olha só a gravidade e a filosofia de tudo isso. Um rapaz de 21, 22 anos voltou da missão, todos os missionários quase voltam naquele apetite violento de casar. A última entrevista que o presidente da missão faz antes deles voltarem para casa: agora você tem que casar, é a sua missão. E eles voltam determinados. E um desse cai no caminho dessa moça com 16 e começa a namorar. Ele não está errado, porque a corporação fala que uma moça de 16 pode namorar e ela também se sente no direito de fazer. E às vezes, sem muita maturidade, as coisas vão acontecendo a ponto, né, dessa história que eu tô falando e dessa pessoa, a ponto de ela nem ter fazer 18 anos, mas namorou com 16 e fala assim: pô, agora eu quero casar. Quem que vai administrar isso agora? Por quê? Lembra que a gente falou aqui agora? O emocional de alguns adolescentes com 16 podem não estar tão preparados para um relacionamento, ou não sabem como administrar tal sentimento. Aí chega alguém sedento por casamento, pega uma moça de 16 anos para namorar, e ambos falam assim: poxa, ele com 21, 22 já voltou da missão totalmente focado, como todo mundo fala dentro da igreja quando volta da missão: eu quero casar. Encontrou alguém 16, não faz sentido ele com aquela meta
apressada, olhar para ela e falar assim, não, você tem 16, mas vou esperar você fazer 18, 21, até você ter uma maturidade. Não vai esperar. O que acontece com essa moça? Ela chega para os pais e fala, eu vou casar. Às vezes está namorando o quê? 1 ano, começou com 16, está com 17. Às vezes, eu não estou falando que não dá para casar nessa idade, lógico que sim, mas a gente está falando aqui de casos e casos. Às vezes não está preparado, os pais querem o melhor, as pessoas visualizam, né? Principalmente os pais, você pode ainda ter mais experiências antes de fazer isso, antes de fazer aquilo, mas casar já. Só que aí, por mais que os pais vão dar conselhos para ela, o raio do missionário retornado que chega focado porque alguém o chamou numa sala e falou, quando você voltar da missão, você tem que casar. O que ele vai fazer? Ele vai totalmente nessa direção para ela. Não, vamos casar sim, vamos casar. E os pais tentando trabalhar para que ela tenha experiências e aguarde talvez formar alguma coisa na vida ainda. Mas ele tá lá, tal. Só que aí quando alguém chega para ele, mas eu não tô errado, eu sou um missionário retornado e falaram para mim casar. Ela tem 16. E às vezes isso dá um contraste. Onde eu quero chegar é o seguinte: quantas famílias e casamentos eu conheço dentro dessa corporação que simplesmente acabam de uma maneira prematura os seus relacionamentos, porque foram mal embasados, mal preparados. E por quê? Se a cultura eu posso namorar com 16 e eu voltei da missão, já tenho que casar, às vezes não há preparação adequada e os pais perdem o controle, porque o raio da cultura dessa corporação fala que pode fazer. Aí existe uma briga, simplesmente que às vezes a moça com 17 anos e os pais ajudaram ela a preparar algo, pode olhar para ela e falar assim, olha aqui, você não precisa casar agora, tal, se conheçam melhor, tal. Ela simplesmente vai olhar e falar assim, eu segui tudo que a igreja falou, fala que com 16 podia namorar, peguei um missionário retornado, por que eu não vou agora? Entende? E o missionário retornado é o que menos ele vai fazer é apoiar essa ideia, porque o que ele quer é casar. Então ele não vai apoiar a decisão dos pais de peraí, se conheçam mais, deem mais chance, terminar estudos, alguma coisa assim. Não estou falando que todo caso é assim, às vezes existem casamentos mais cedo, mas a gente está falando dos casos que às vezes podem ser evitados, problemas futuros. E não tem essa maturidade, esses casamentos precoces. Eu conheço muitos casais que namoraram muito cedo por causa dessa filosofia, eu voltei da missão e tenho que casar, pronto. O relacionamento acaba, alguma coisa dá errado, o planejamento familiar não dá certo, às vezes passam dificuldades, se divorciam. Assim como a moça também, eu vou casar agora, porque ainda existe essa maneira, essa cultura antiga da moça falar assim, não, agora eu vou casar porque eu vou ter um marido, eu cuido do lar, dos filhos. A sociedade mudou. E a sociedade, como mudou, ela às vezes ela pode se sentir mal. Imagina, casou com 17 anos com um missionário retornado que já estava louco para casar e eles casam. Logo ela vai vir os filhos. E o que vai acontecer? Com 30 anos ela cuidando da casa, vê que não é mais a cultura, não é mais assim da sociedade. Nossa, eu não trabalhei, não faço nada, não aprendi alguma coisa. E às vezes ela vai sair perdendo. Como ele também não estando preparado como acha que estaria, o casamento pode ser um desastre. Aí a corporação que mais fala que está unindo famílias, ela acaba destruindo com essas culturas bestas. Quando volto da missão eu tô louco para casar. Mas eu tenho 16, já posso namorar. A regra nem sempre é dessa forma, só que como foi estabelecido, às vezes até quem não está preparado emocionalmente faz, não está preparado para administrar isso, faz. Por quê? Se sente seguro com a maneira e a cultura que a corporação já criou para isso. Aí tem aquele raio daquela proclamação à família, que fala que não, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, é o dever, e o homem trabalhar. Mudou isso! Quantas mulheres estão sofrendo de baixa autoestima porque não conseguiram guinar em alguma profissão, por exemplo, às vezes para o próprio bem-estar, autoestima.
Porque teve precocemente que administrar um casamento, filhos, sem fazer as coisas que a natureza pede. A sociedade mudou. E essa corporação não se responsabiliza por essas coisas. Eu vi a postagem dessa moça de 17 anos que está querendo casar a todo custo, com esse missionário retornado também, que eu acho um babaca, porque voltou, por exemplo, você missionário retornado, que está querendo só casar porque seu presidente de missão falou, quando você voltar você casa, você sabe que você é um babaca, e eu fui um babaca. Não falo isso com orgulho, porque às vezes você está privando você de ter mais experiências, e às vezes a moça também. Mas você se sente no direito, né? Pô, já fiz missão, se eu achar alguém que tem 16. Isso precisa ser dito. As pessoas não falam sobre isso e a gente tem que falar. Eu disse que esse é um assunto sério porque a igreja que fala que une as famílias, ela destrói lá na ponta. Salvo, já falei, às vezes acontece um casamento mais cedo, isso não tem problema, não é contra a lei. Né, quando, lógico, dentro das idades corretas, dentro da autorização dos pais, caso necessário, tal. Mas tem preparações que podem acontecer melhores do que seguir esse raio dessa cultura, dessa corporação, para seguir depois uma proclamação à família que está totalmente ultrapassada. Né, eu estava falando para vocês que eu vi a postagem dessa moça numa rede social, que ela agora, querendo casar, ela tá colocando vestido de noiva. Olha só como eu fico, tal. E olha só os comentários na postagem dessa moça de bispos, líderes da estaca, escrevendo assim lá embaixo: nossa, você vai ficar linda nesse vestido. Nossa, quero ser convidada para o seu casamento, não vejo a hora. Esses canalhas estão aprovando isso sem saber se os pais estão de acordo. Uma moça de 17 anos com um cara que voltou louco para casar. Calma aí, que é isso? Essa corporação é invasiva em todos os sentidos e culturalmente ela leva famílias, sim, para o buraco, porque pode dar problemas no relacionamento, pode não ser bem administrados o futuro desse casal, porque deixaram de se preparar normalmente para cumprir ritos. Hoje, os pais dela chegam e falam assim: calma aí, você pode se preparar. Não, mas recebemos uma resposta na conferência que temos que nos casar sim já. Que raio de resposta? Vai ouvir lá uns canalhas falando algumas abobrinhas e você toma aquilo como verdade. Olha só até que ponto essa corporação administra a sua vida. Eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem para vocês do que acontece dentro desse raio dessa corporação. Cada vez que eu ouço uma história assim, que às vezes entorta a vida das pessoas a tal ponto que às vezes elas não conseguem em determinado momento desentortar mais. Coloca pais contra filhos, porque às vezes não é esse o futuro que ajudaram a preparar. Às vezes uma moça pode ter mais experiências, mas o missionário volta sedento por um casamento. É uma coisa ridícula e babaca, eu já falei, e eu voltei da missão com essa cabeça. Hoje eu falo com propriedade, não estou aqui falando o que eu acho. Então isso é sério. Eu disse que esse é um dos podcasts mais importantes porque isso acontece. Às vezes você já conheceu uma moça que precocemente, com 16, não, eu já tenho 16, já apareceu um missionário retornado, então por que eu não vou casar? 2, 3, 4 anos, tem um filho, divorciam porque não administraram, não estão bem financeiramente, às vezes não administram um relacionamento com a maturidade que deveria. E esse raio dessa corporação fica abusando, até o momento em que eles possam divorciar-se porque não deu certo, e sabe quem vai ser o errado? Eles. Esses da alta cúpula, eles não se responsabilizam por nada, eles tiram deles fora. Lógico, com seu jatinho, com a sua vida ganha, com os hotéis de luxo sendo comprados pela corporação, com os shopping centers e essas coisas. E as pessoas lá embaixo
aquelas que limpam a capela, aquelas moças que estão fazendo 16 anos, rapazes voltando da missão, com toda essa cultura de eu tenho que fazer para virar o soldadinho, as coisas podem sair errado. E eles não pensam nisso, eles só querem sugar. E se acabar, por exemplo, o relacionamento porque não começou certo, o errado vai ser você. Se você às vezes conheceu realmente alguém assim, deixa nos comentários no YouTube, eu queria saber se você já viu algo parecido, as pessoas que às vezes entortaram a vida por relacionamentos, por exemplo, que começaram dentro da corporação, da maneira cultural, mas às vezes não era o momento. Quantas vezes isso aconteceu? Eu já falei aqui que eu conheci um missionário retornado, que ele voltou, ele foi no primeiro baile, conheceu a pessoa e já casou, e quando eu perguntei, ele falou, que quando eu voltei, no primeiro domingo que eu voltei da missão, meu bispo me chamou, falou que eu tinha que casar urgente, e ele casou. Sabe onde ele está agora? Com filhos divorciados. E sabe quem que é o jogado lá na sua ala? É ele. Alguém se responsabiliza por isso? Não. Isso é um assunto que precisa ser falado. Nós vamos falar mais sobre isso nos podcasts aqui para frente, porque é assuntos que precisam ser tratados. Isso existe dentro desse lugar. Você com a recomendaçãozinha no bolso, se às vezes você está na ala dos unicórnios e na estaca do arco-íris, tem lugares que as pessoas sofrem dessa forma por seguir culturas dessa corporação. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.